Bom dia. Hoje é 2 de julho de 2025. Meu nome é Breno Altman e estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Poucos países são tão criticados no Ocidente quanto a República Islâmica do Irã. Desde a Revolução de 1979, quando foi derrubada a monarquia e o Shah Reza Pahlavi, essa nação foi transformada em alvo de uma intensa campanha de deslegitimação. Essa nação veio sendo transformada nos países ocidentais em símbolo de autoritarismo, teocracia, misoginia, homofobia, terrorismo e atraso. Afinal, qual a verdade dos fatos sob o manto dessa narrativa negativa que transita não apenas nos setores mais conservadores, mas às vezes também nos círculos de esquerda? Para conhecermos um pouco melhor a República Islâmica do Irã, vamos conversar com Arline Clemecha, historiadora graduada pela Universidade de São Paulo, onde também fez seu mestrado e doutorado. Ela é professora de História Árabe do Departamento de Letras Orientais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e uma das maiores estudiosas brasileiras sobre os conflitos no Oriente Médio. Fiquem conosco, já vamos começar. Bom dia, Arline. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos. Bom dia, Breno. Uma honra minha estar aqui conversando com você, o seu público. Arline, vamos começar dos fatos atuais. Por que as denúncias ocidentais sobre um suposto programa nuclear militar iraniano persistem, mesmo após sucessivos relatórios da Agência Internacional de Energia Atômica, sem provas conclusivas nesse sentido? Afinal, o Irã quer ou não fabricar armas nucleares? Breno, a pergunta de $1 milhão, né? Veja só, faz 30 anos que Netanyahu, à frente da política israelense, prepara o país para o momento que aconteceu apenas 2 semanas atrás, ou seja, o ataque ao Irã. Faz 30 anos que Israel diz que Irã está à beira de possuir uma arma, uma ogiva nuclear. E, no entanto, até hoje não tem, né? E todas as inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica, que aconteciam regularmente, de acordo com as normas de inspeção, diziam que não estava produzindo, né? Mas que tinha sim, e tem uma capacidade e um enriquecimento, de fato, a pelo menos 60%. O que é bastante elevado e que, então, o coloca próximo ao enriquecimento necessário para poder produzir uma arma nuclear. Quanto a querer ou não querer, veja, existe uma fatwa, que é uma lei máxima islâmica promulgada pelo atual Ayatollah Supremo Ali Khamenei, contrária à bomba atômica, dizendo que é anti-islâmico esse tipo de arma, e dizendo, portanto, que a República Islâmica do Irã não pretende possuir essa arma. Por outro lado, todos sabemos que ter uma ogiva nuclear ou várias e a capacidade de entregá-la, que é um ponto onde eu vou chegar, é fundamental como poder de dissuasão para um país que é e que tem um governo inimigo das maiores potências mundiais, né? Inimigo dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, União Europeia, enfim. Então, a gente vê a situação da Coreia do Norte, que está protegida de um ataque, porque ela tem... Israel possui armas nucleares, e o Irã, portanto, por que não iria querer possuir, né? E tem um programa de enriquecimento de urânio. Portanto, é aquela história de que, né, não se pode dizer ao fim e ao cabo. Mas tem aqui um último elemento que eu apontei, que é justamente esse: o Irã não possui a capacidade de entregar, ou seja, de utilizá-las, né, de fazer chegar ao seu local, ou seja, os mísseis capazes de levar, entregar as ogivas nucleares. Então, mas tem também um programa, claro, de desenvolvimento de mísseis. Portanto, dizer que o Irã está há 2 ou 3 meses de ter uma capacidade nuclear sempre foi exagero, concretamente falando, exagero israelense, norte-americano e assim por diante, né? Agora, dizer que não quer também seria
possivelmente um exagero, né, da nossa parte, coisa que eu não faria, não diria. Uma coisa é certa, havia um programa regular de inspeções acontecendo, o Irã era signatário, é ainda, mas está, enfim, mudando isso, signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear, e esse bombardeio, sem acabar com a capacidade, certamente colocou o Irã, né, internamente falando, na rota de uma aprovação da via nuclear armada. Qual foi o impacto do acordo nuclear de 2015 e por que os Estados Unidos se retiraram unilateralmente em 2018, contrariando até alguns de seus aliados europeus? Veja, o acordo foi firmado foi uma iniciativa, né, e foi conduzida e firmada por Barack Obama, junto com os países aliados nesse acordo, os demais integrantes, União Europeia, países europeus. E Trump se colocou numa oposição àquele governo democrata em inúmeros aspectos na política externa e entrou no jogo da acusação de que o Irã estava desrespeitando os termos daquele acordo, que em segredo estava enriquecendo urânio e armazenando urânio altamente enriquecido com fins bélicos, né? Então, foi muito determinado por uma retórica e uma posição americana no mundo, possivelmente determinada por por um latente confronto que não é só com o Irã, mas também com China, né? Uma ideia de enfraquecer o Irã e usar essa questão nuclear como um argumento, quase um bode expiatório para o verdadeiro objetivo, que é de mudança de regime, enfraquecimento, fragmentação do Irã e assim por diante. Então, é realmente uma questão política, não é uma questão técnica, é uma questão política. O Irã é o país, depois de Cuba, que sofre o mais longo processo de sanções em todo o planeta. Eu queria te perguntar, você que conhece o Irã, como as sanções econômicas dos Estados Unidos e da União Europeia afetam a população iraniana e que impacto tiveram sobre saúde, tiveram e têm sobre saúde, alimentação e desenvolvimento tecnológico do país? Breno, a população iraniana, e é claro que eu não posso exagerar, porque eu vou te falar que assim, a terceira e última vez que eu estive no Irã, em dezembro de 24, ou seja, já faz né, dezembro de 23, vai fazer quase 2 anos, dezembro de 23. Eu percebi, né, da primeira vez, em 96, mais ou menos, até 2023, uma mudança, né, social interna. Hoje o país é perceptivelmente dividido. Não dá para dizer a população quer tal coisa. E assim como acontece com muitos países mundo afora, a gente tem uma divisão, uma ala progressista, uma ala bastante conservadora da sociedade, então não tem um consenso, nunca houve, mas hoje menos ainda. Bom, dito isso, as sanções pesam fortemente. E mesmo assim o Irã consegue sobreviver, né? E, aliás, uma chave para isso é toda a relação econômica com a China, né? Que vem realmente salvar o Irã da falência total através da compra de 90% do petróleo iraniano. E, aliás, há um preço baixo para a China por causa dessa situação de isolamento do Irã, inclusive. Mas as sanções pesam muito fortemente sobre a população. Todos os financiamentos públicos, e o Irã depende muito de financiamento público para a área cultural, para a área, enfim, uma série de áreas dentro do país, esse financiamento vem minguando, né? Então, isso causa, sim, insatisfação, né? Tem todo um setor progressista iraniano que está cansado da disputa com Israel e de como que vem o governo usando os poucos recursos que tem para enviar recursos para organizações como Hamas, como Hezbollah, Houthis e tal, por causa do conflito com Israel. Então, tem um cansaço, sabe, Breno, desses setores progressistas da população que não são favoráveis ao governo iraniano e a sua maneira autocrática, autoritária de governar, um cansaço com esse cenário todo, sanções internacionais, apoio ao conflito, né, a resistência contra Israel, e que gostariam de poder ter melhorias internas, desde as econômicas até as políticas. Tá? Então, esse setor realmente
expressa isso da maneira como pode, porque também não é fácil, não existe liberdade de expressão dentro do país, a censura é muito grande. E tem amplos setores também favoráveis ao regime que vão às ruas manifestar sempre que o governo é atacado, agora recentemente, né, que se manifestou, e dentro das pautas da juventude, setores que inclusive são muito engajados, vejam só, em apoiar pautas conservadoras sociais internas. Então, não é uma situação simples. O país é um país complexo em inúmeros sentidos, historicamente, politicamente, institucionalmente e socialmente. Ele é muito complexo. Agora, uma coisa é certa, um ataque externo não vai trazer mudança de regime ou fortalecer aqueles que querem uma mudança e uma democratização interna. A coisa não é simplista dessa forma como Trump e Netanyahu querem crer. O Estado de Israel insiste em caracterizar que o Irã pretende a sua destruição e que estaria disposto a alcançar esse objetivo por todos os meios, inclusive com recurso a armas nucleares. Esta acusação tem lastro? Breno, não vejo, sabe? Isso é, mais uma vez, parte da retórica. Quer dizer, o Irã, mesmo apoiando a resistência palestina, ele não faz fronteira com Israel. Aliás, o Irã não é um país, um governo, né, o governo da República Islâmica desde 79, que tenha tido uma política expansionista territorial. É mais uma questão de tentar resguardar a sua própria posição, a sua própria integridade nacional diante de uma ameaça externa, que desde 79 está colocada. A ameaça norte-americana e israelense, né, aliados, os dois juntos, sempre em busca de... Bom, primeiro porque os Estados Unidos apoiaram e até fomentaram a guerra Irã-Iraque, o ataque iraquiano ao Irã. Né? Então, é um governo que sabe que ele tem um forte opositor internacional e regional, internacional Estados Unidos, regional Israel, e ele não vai ficar sossegado, deixando, digamos assim, Israel expandir-se para todos os seus vizinhos, tomar o sul do Líbano, tomar territórios da Síria, tomar Cisjordânia e faixa de Gaza, fortalecer, crescer, sabendo que é um país que ameaça a sua própria integridade. Então, não é uma questão que Irã tenha demonstrado vontade de liquidar Israel, mesmo que, às vezes, dentro de certos espaços de retórica para consumo interno, o governo tenha dito coisas que possam soar dessa forma. Mas as suas ações não mostram que seja um país que esteja preparando-se para atacar Israel. É muito mais um preparo para se defender e para manter sua integridade diante de uma situação de oposição política externa a ele, e não querer Israel crescendo e se fortalecendo na região desenfreadamente. É a como eu vejo, pelo menos, uma análise um pouco mais, digamos, objetiva, sem se deixar levar por narrativas de ambos, né, tanto israelense como iraniana. Arline, o que representou a Revolução de 1979 na história do Irã? Veja, e obrigada por dizer na história do Irã, porque justamente o Irã passou por um século XX muito crítico, né? Tem que entender o século XX iraniano. Começa em 1905 a 1911 com a Revolução Constitucional, né? Ou seja, um processo revolucionário que vai acabar com a monarquia Qajar, que foi a segunda grande dinastia iraniana, quer dizer, o Irã moderno vem de 1501, né, com a dinastia Safávida, o Safavid. Depois da Safávida veio a Qajar, que durou até o comecinho do século XX. Né? Então, essa Revolução Constitucional foi um movimento para forçar uma democratização e uma constitucionalização, né? Ou seja, amparo legal novo, moderno para o país. Essa modernização. Né? E o último rei Qajar acabou, enfim... sendo, digamos assim, gentilmente expulso do país. Ele foi fazer tratamento fora na Europa e nunca mais voltou, tratamento médico, e foi assim que o Reza Khan, né, virou o novo rei, o novo Shah, e um militar virou um novo rei. Né? Reza Khan era um militar, um movimento de, justamente, constitucionalização do país. Né? Então, essa nova dinastia, no entanto, ela também se mostrou autoritária na prática,
e surgiu, né, dentro dessa nova monarquia Pahlavi, um atrito com o movimento constitucionalista, que aí foi encabeçado por Mohammad Mossadegh, né, que em 1949 fundou um partido político que forçou a pauta constitucional, direitos, democratização e etc., nacionalização do petróleo, isso foi chave, tá? Nacionalização da produção de petróleo iraniana. E em 1953, aliás, em 51, ele foi feito ministro, né? Ele se tornou ministro do Shah. Em 53, foi a vítima da Operação Ajax, que foi um golpe promovido por CIA, MI6, MI6, não sei o quê, que o depuseram, né? E o Shah fortaleceu, Mohammad Reza Pahlavi fortaleceu né, o seu controle autoritário do país, e a perseguição, e aqui é onde eu quero chegar, a perseguição à dissidência, à oposição política, aos defensores da Constituição, foi atroz, né? O Shah, apoiado por Estados Unidos e países europeus, ele foi muito repressor, prendeu e torturou uma vasta oposição política no país, e isso criou um descontentamento que fomentou a Revolução de 79. E essa Revolução de 1979, ela foi uma revolução liderada no seu início pela vanguarda intelectual, em boa parte marxista. Era uma revolução de esquerda, era uma revolução que, né, tinha essa pauta toda de esquerda, constitucional, democratizante, assim por diante. Só que a esquerda não conseguia chegar às massas populares no Irã, religiosas, né? E quem que conseguia chegar era Ali Khamenei, que estava no exílio, estava na França, e que vinha enviando fitas cassete, que era a sua mídia social da época, digamos assim, fitas cassete, que chegavam na população. E quando o Shah né, fugiu do país, foi deposto, aí Ali Khamenei retornou ao país, em 1979 e 80, e assumiu a liderança dessa revolução. Khomeini, né? Khomeini, desculpa, eu troquei por Khamenei, desculpa, Khomeini, obrigada. Então, Khomeini voltou de Paris, assumiu a liderança da revolução e começou a caçar toda a liderança progressista, marxista, revolucionária que tinha iniciado o movimento. Então, essa revolução, de uma revolução de esquerda, passou a ser uma revolução islamista e levou ao poder Khomeini. Khomeini, Breno, era uma figura genial, né? Extremamente inteligente. Ele articulou uma nova interpretação da jurisprudência xiita para justificar um governo islâmico xiita no século XX, porque né, a última atualização da jurisprudência islâmica tinha acontecido no ano 830, mas a última importante, de fato, que era a consolidação da ideia do imã oculto, né, da infalibilidade do imã, que é a base do xiismo, né, lá do século VIII, IX. E aí, Ali Khamenei, em termos islâmicos, Khomeini, mais uma vez, Khomeini, em termos islâmicos, articulou uma nova justificativa de poder do Ayatollah Supremo na ausência do imã, porque o imã é ausente, né? Eu não sei até que ponto os nossos ouvintes conhecem a ideologia de poder xiita, mas o imã, ele é uma figura oculta, ele não está presente na sociedade. Aliás, tem-se a ideia do retorno do imã algum dia, o Mahdi, né, aquele Messias que irá salvar, então, a humanidade. Mas, na ausência dele, Khomeini articulou a justificativa do seu próprio poder, do poder do Ayatollah Supremo, e criou uma estrutura de governo extremamente complexa, com elementos constitucionais democráticos, porém, no final das contas, autoritária, que é o que hoje... Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente entrar no detalhamento da estrutura política do Irã, que eu sei que é complexa. Eu vou te fazer uma pergunta. Assim, nós todos, um pouco, sabemos que a história do Irã é muito longeva. Né? Nós estamos falando de um país cuja história remonta a milhares de anos. Qual é o peso histórico do islamismo no Irã? Em que momento o islamismo passa a ser uma força central na cultura, na política, na vida iraniana? Uhum. Breno, o Irã, como civilização, né, ele vem de 7.000 anos. 7.000 anos.
A Pérsia, né, dos Shahs, ela existiu de 500 antes de Cristo até, grosso modo, 500 depois de Cristo. 500, arredondando, mesmo, 637. 637, 638 começou a conquista islâmica árabe da Pérsia. Então, no ano 640, 42, os árabes terminaram de conquistar a Pérsia, deixou de haver um Shah, a Pérsia foi incorporada ao califado árabe islâmico. Então, a partir do ano 640, o Irã, daquela época, que não se chamava Irã, o Irã, ou a Pérsia, se quiser, passou a ser islâmica. A islamização, ela não foi de uma hora para outra, mas ela foi muito eficaz, muito profunda e muito permanente, né? Levou cerca de 100 anos, né? Porque não houve conversão forçada, mas ao longo, depois de uns 100 anos, aquela região toda que hoje é o Irã se tornou 90% muçulmana. Porque antes a religião predominante era o zoroastrismo. Na elite, porque as populações eram pagãs, principalmente pagão, cristão, oriental, judeu, tinha de tudo. O Irã antigo, né, pré-islâmico, ele era bastante tolerante, podemos dizer. Ele não impunha nenhuma religião, e a religião da elite, o zoroastrismo, não tinha esse caráter proselitista de ter que ser imposta para a população, conversão e assim por diante. Não. Então, quando houve essa conquista árabe-islâmica, tampouco essa conquista impôs o islamismo como obrigação, mas a conversão aconteceu por N motivos. Bom, uma conversão que, ao mesmo tempo, essa região sempre foi uma região mais longe do centro de poder, que estava inicialmente no Hejaz, Meca, Medina, depois em Damasco, então mais longe do centro de poder, para onde se concentravam mais dissidências, né? Ou seja, xiitas principalmente. Então, tendeu a ser uma região com maior concentração de populações, grupos, comunidades xiitas, das 4 linhas xiitas, não inicialmente, as 4 não existiam inicialmente, mas com o passar do tempo, mas com o passar do tempo, um desenvolvimento maior da principal corrente xiita, que é a da do Odécimo, que é a iraniana. É sempre bom esclarecer para as pessoas, porque há confusão, é normal que haja, que o Irã não é árabe e o seu idioma pertence a uma outra família idiomática que não a família semita, né? Exato. Então, quando os árabes conquistaram o Irã, eles levaram a religião islâmica, mas não conseguiram consolidar a língua árabe nessa região. Principalmente só a grafia, né? O alfabeto. O alfabeto foi incorporado. Então, o Farsi e outras línguas derivadas e irmãs passou a ser escrito em caracteres árabes. Mas veja, o árabe nunca foi importante porque é a língua do Corão. E mesmo a maioria sendo cada vez mais xiita, né, sendo uma região onde cresceu o xiismo é islamismo do mesmo jeito. O Corão é igual para sunita, para xiita. Né? O livro sagrado o que varia é a interpretação. Alguma interpretação, depois variam outros textos importantes, partes da Sunna, do xiismo e do sunismo são diferentes, então os hadith, os dizeres do profeta são diferentes, não todos, mas tem divergências. Então, e depois a jurisprudência. A jurisprudência desenvolvida no islamismo no ano 800, ao redor daí, tanto para sunitas como para xiitas, foi crucial para a consolidação da identidade de sunitas e xiitas. Antes do ano 800, Breno, não tem sunismo no Islã. O que tem é Islã, o que tem é ortodoxia e correntes dissidentes, xiitas, harijitas e tal. Né? A gente fazer uma pergunta do senso comum. Nas últimas décadas, exatamente depois da Revolução Islâmica de 79, foi incorporado ao linguajar ocidental, quando você quer se referir que alguém é radical, você diz tal pessoa é xiita. Atualmente não se fala muito isso, mas eu me lembro que nos anos 90, nos anos 2000, xiita virou um adjetivo de radicalismo. O xiismo é mais radical que o sunismo na interpretação do Alcorão? Qual é a diferença entre essas duas correntes e qual é a corrente religiosamente radical?
Breno, veja, nem sunismo, nem xiismo são radicais, tá? A gente pode comparar o fundamentalismo sunita e o fundamentalismo xiita. Tá? Aí vamos comparar o grau de radicalismo dos dois e a gente chega à conclusão que o fundamentalismo sunita, vigente, por exemplo, na Arábia Saudita, é mais radical, é mais fechado, mais restritivo, tem maiores imposições de leis antigas, arcaicas, que não, né, coadunam com a vida moderna, que não. Então, o fundamentalismo sunita é mais radical. Agora, historicamente, a corrente radical era harijita. Politicamente, ideologicamente, era harijita, poucas pessoas ouvem falar, ainda existe hoje o harijismo, mas ele não atua como um radicalismo do momento, ele não atua como um fundamentalismo do momento, então ele fica também ali esquecido, quietinho, mas ele existe em Omã, né? A monarquia de Omã é harijita, e não é radical, etc, né? Ela não sai. Então, é muito importante a gente historicizar sempre os termos, os conceitos e a compreensão. Mas, respondendo, o fundamentalismo sunita, ele é mais radical, na ideia da imposição da unicidade de Deus, do castigo ao apóstata, das restrições, inclusive, sobre mulheres. No Irã, Breno, as mulheres elas estão muito à frente de vários campos intelectuais, acadêmicos, importantíssimos no Irã. E recentemente empreenderam uma luta que levou finalmente o governo a anunciar o fim da restrição da obrigatoriedade do hijab, do véu islâmico, que no Corão não é obrigatório, é opcional. Nós já vamos chegar nesse detalhamento sobre a questão das mulheres no Irã. Agora eu vou voltar um pouco aqui para a política. São muitos os temas que têm a ver com o Irã, a gente precisaria de vários programas como esse, várias entrevistas como essa. Como compreender a estrutura política do Irã, que combina instituições religiosas e republicanas? Em que medida há pluralismo nas eleições presidenciais e parlamentares? Qual é a relação entre o poder religioso e o poder político? O Irã é ou não uma teocracia? Breno, o Irã sim, né, é uma teocracia, não dá para dizer que seja uma democracia plena, mas não é mais teocrático do que outros tantos governos que se dizem democráticos, tá? Então, vamos lá. As instituições principais no país são, a figura do Ayatollah Supremo. O que quer dizer Ayatollah? Ayatollah é o designado de Deus, tá? É aquele Ayatollah, Allah, né? É o designado de Deus para esse governo, tá? E assim foi articulado na justificativa de poder de Khomeini. O Irã tem um parlamento, o Majlis, tem um parlamento, né? Tem em seguida, né, a segunda instituição depois do parlamento, não em ordem de importância, mas, digamos, dialogando com ela, tá? Historicamente, na sua criação, a partir de 79, tem o Conselho Guardião. Conselho Guardião, muito importante de entender, porque o parlamento é eleito por voto popular. Instituição democrática? Sim, porém, o Conselho Guardião é aquele que diz quem pode e quem não pode concorrer a eleições, não só para o parlamento, mas qualquer eleição, praticamente, no país, tem que passar pela aprovação, os candidatos têm que passar pela aprovação do Conselho Guardião. Ou seja, esse é o nome, ele é guardião da República Islâmica. E o Conselho Guardião é formado por 12 membros. 6 membros são especialistas em lei constitucional e 6 membros são especialistas em lei islâmica xiita, na jurisprudência xiita, né? Então, eles já vão dar o formato da eleição. Nunca, em nenhuma eleição para o Majlis, para o parlamento, concorreu uma pessoa que é contra o sistema de governo iraniano vigente, contra o status quo. Só tem permissão de correr quem é a favor do governo. Agora, tem nuances, então ele permite nuances. Permite um setor mais progressista, menos progressista, mais liberal, menos liberal, dentro daquela configuração, nunca escapando daquela configuração, né? Depois do Conselho Guardião tem o Conselho de Expediency, que a gente poderia traduzir mais ou menos como Conselho Executivo,
ou de despacho, né? Ele também é eleito, assim como Majlis, ele é eleito. Foi criado por Khomeini pouco depois da Revolução Islâmica, em 1988, 10 anos depois, e ele tem o papel, primeiro, de aconselhar o líder supremo, e, segundo, de equilibrar, ou digamos assim, manejar o que sai do parlamento. Né? Porque, veja, as leis votadas em parlamento, no Majlis, elas podem ser vetadas pela Assembleia de Experts, Assembleia de Especialistas, né? Que tem 86 membros eleitos, a Assembleia de Especialistas. Só que, se o parlamento fica descontente com aquela intervenção da Assembleia dos Especialistas, que também só podem concorrer à Assembleia aqueles que são aprovados pelo Conselho Guardião, né? Mas a Assembleia está lá para vetar, né? Enfim. Aí o parlamento pode concorrer e pode enviar o caso para o Conselho Executivo, esse Conselho de Despacho, né? Desde que tenha uma maioria no parlamento para decidir isso. E esse conselho tem o poder de derrubar a decisão da Assembleia de Especialistas e aprovar algo do parlamento, ou então de aprovar com ponderações e adendos do Conselho de Especialistas. Então, veja só aí você já tem um sistema de equilíbrios e contra-cheques e tal, bem complexo, e mais, o Conselho Guardião, ele está, inclusive, considerado como poder de moderação do próprio Ayatollah Supremo. Mas, então, o Ayatollah Supremo, ele tem essa designação, mas ele não é um ditador. Ele não é um ditador. Só que ele tem a seu serviço um poder militar, que é a mais temida força militar, policial, enfim, é paramilitar e policial, é formada por voluntários, inclusive, que é o Revolutionary Guards Corps, então, como que chama em português? Guarda Nacional Revolucionária, Guarda Islâmica Revolucionária. Guarda Islâmica Revolucionária. Ela responde diretamente ao Ayatollah Supremo. Então, mesmo ele não sendo um ditador dentro da estrutura política, ele tem uma força militar que responde a ele. E que é extremamente poderosa e formada por pessoas muito ideologicamente próximas, né, e apoiadoras do governo e do Ayatollah. Depois tem o gabinete, né, tem, enfim, todo o ministério e tudo. Então, é um governo muito complexo, mas que, no final das contas, é, sim, um governo de grande poder do Ayatollah, das lideranças islâmicas, dos juristas islâmicos, né, do Conselho de Ayatollahs, o Conselho Guardião. Então, é assim uma república teocrática, mas não é uma ditadura crua e nua como a Arábia Saudita, por exemplo. Que tem um conselho, mas que não tem nem o mínimo da complexidade e da possibilidade de, né, enfim, articulações que tem o Irã. Arline, você já se referiu a isso, mas só para resgatar um pouco mais esse momento histórico. Na Revolução de 1979, partidos de esquerda tiveram uma participação relevante, especialmente o TUDE, que é o Partido Comunista Iraniano. Mas depois houve uma ruptura entre os islâmicos e o TUDE, entre os islâmicos e a esquerda. Você já se referiu a isso, mas eu queria que você detalhasse um pouco esse momento, ou seja, os islâmicos e a esquerda conviviam num bloco de oposição ao Shah e depois romperam? Ou eram forças diferentes que ambas combatiam o Shah, cada qual no seu caminho, e depois se enfrentaram? Mas houve, sim, um namoro da esquerda com Eu vou te contar uma passagem aqui, uma anedota para você e para a nossa audiência. Eu tinha meus 18 anos, nem 18 anos eu tinha, eu estava em Paris, e eu estava ao lado do Centro Georges Pompidou, que tinha acabado de ser inaugurado em 1978. E eu sempre ia ao Centro Georges Pompidou, porque tinha muitas atividades, muita biblioteca, muitos audiovisuais, e eu entrei no Centro Georges Pompidou e tinha um cartaz:
hoje falará às tais horas o Ayatollah Khomeini. Eu olhei aquilo e falei, bom, quero saber, vamos ver o que é essa história aqui. E entrei numa sala, tinha ali era um auditório para umas 600 pessoas, e quando eu chego, eu encontro um dirigente do Partido Comunista Francês que eu conhecia, porque, enfim, meu pai estava ali na França naquele momento exatamente por conta das relações do PCB com o PC francês. E ele me cumprimenta e eu descubro que quem estava organizando aquela atividade era o Partido Comunista Francês, embora não aparecesse publicamente. E eu fiquei lá assistindo uma palestra do Ayatollah Khomeini em francês, para meus parcos conhecimentos de francês. Ele falava bem francês. E ali fiquei escutando o Ayatollah Khomeini numa atividade cuja organização era do Partido Comunista Francês. Exato, porque houve esse namoro da esquerda com esse setor anti-chá, porque os dois eram contra o chá. Os dois eram contra esse governo cooptado, colaboracionista, que vendia o petróleo, que era repressor com a oposição, que não era democrático e era apoiado pelos Estados Unidos. Né? Então, ambos setores tinham um inimigo em comum. O setor religioso, o setor da esquerda, a vanguarda de esquerda, e o setor religioso político, eles tinham o do chá, um inimigo comum. E fizeram frentes, né? Fizeram frentes unidas nesse processo, e acho que a sua anedota ilustra muito bem essa vontade de cooperar contra o inimigo comum, mas tinham desenvolvimentos paralelos, separados, não era a mesma coisa. E a revolução foi iniciada pela esquerda, mas foi cooptada ou assumida, digamos, pelo setor religioso político, né, por Khomeini, que aí passou a caçar a esquerda, porque a esquerda não queria um governo, uma república islâmica, né, queria uma república democrática, não uma república islâmica. Mas a esquerda não tinha penetração popular que o Khomeini, que, né, esse setor religioso tinha, que estavam lá toda sexta-feira falando, pregando, rezando, né, penetrando nos setores mais populares, que a esquerda não conseguia penetrar. Então a esquerda não tinha a capacidade de assumir essa liderança, né, de disputar a liderança com os religiosos. Os religiosos levaram. E ao levar a revolução, caçaram a esquerda, que estava tentando colocar limites à sua pauta, né? Então... Agora, a Revolução Islâmica criou que tipo de economia? O Irã é um país capitalista tradicional. O que é o Irã, do ponto de vista econômico? Breno, sim, é um país capitalista, não criou um sistema econômico diferente, rival, qualquer coisa do tipo. Agora, é um país com forte participação do setor público na economia, sem dúvida, inclusive porque tem forte dependência do setor petrolífero, né, que é público, estatal, mas é um país capitalista, mas, ao mesmo tempo, as sanções, né, e a própria... Tem outra coisa do Irã que é importante entender, e que o torna tão especial, sabe? A sociedade iraniana, ela é muito orgulhosa da sua cultura, do seu passado, do seu legado, da sua literatura, da sua poesia, do seu cinema, né, que foi fomentado pelo governo, e ela gosta de manter isso vivo. Então, quem visita o Irã, por esses dois motivos, pelas sanções internacionais, pelo isolamento que o país sofre, internacionalmente falando, por exemplo, não tem cartão de crédito no Irã. Você vai com cartão de crédito, você pode jogar fora, não vai servir para nada, né? Você tem que ir com dinheiro. Não tem cartão de crédito. Bom, quando eu estive lá, todo mundo usava VPN, agora a internet está bem mais fechada, né? Hoje, agora Skylink, por exemplo, é extremamente, né, proibido. Ela sempre foi, né? Mas a população sempre deu um jeito de se conectar ao mundo, né? Com suas antenas parabólicas na década de 80 ou com seus VPNs hoje em dia. Sempre deu um jeito. Mas então essa combinação de fatores tornam o país muito especial, porque ele é singular. Você vive no Irã uma realidade cultural, social, que não é assim varrida pelo americanismo. Então você conhece, por exemplo,
desde das coisas mais banais do dia a dia até as próprias visões de mundo, históricas, etc., são muito genuínas, são muito locais, são muito iranianas. Você não tem essa americanização que tem apagado, essa mundialização que tem apagado particularidades, cultura. Portanto, é um país muito especial e é muito bonito, né? E a sociedade, ao mesmo tempo, é muito viajada, é muito internacionalizada. A burguesia, claro, que tem condições de viaja o mundo. Viaja o mundo, estuda na Europa, nos Estados Unidos, depois volta, etc. Ou não, enfim, né? Mas se tem uma sociedade muito forte, culturalmente, intelectualmente, internacionalizada, né? Cosmopolita, mas também muito preservadora da sua cultura. Isso torna, isso se reflete e em relação com a economia também. Né? Claro que isso está relacionado a como funciona a economia, mas não deixa de ser um país capitalista de jeito nenhum. Temos aqui algumas perguntas de espectadores nossos. Corinthians Raiz, membro do canal, contribuiu com o Superchat. Bom dia, de Santos. O que significa Ayatollah? Você já respondeu, o enviado de Deus. Vou deixar essa pergunta aqui junto com a minha. Corinthians Raiz, como é a interação cultural entre os iranianos com outras culturas asiáticas? A pergunta do Corinthians Raiz. E a Conceição Lima pergunta, professora, como é o sistema educacional no Irã? Tá. Breno, deixa eu... porque eu aqui estou medindo até que ponto eu coloco elementos que podem ser difíceis de compreender por ser rapidamente apresentado, não porque as pessoas não possam entender. Mas deixa eu dizer uma coisinha sobre o Ayatollah, antes de responder as perguntas. Na jurisprudência xiita, ou seja, no xiismo, a ideia principal é a ideia da infalibilidade do imã. A ideia é a seguinte: Deus envia para cada geração de homens um líder, imã, a palavra imã significa líder, um líder infalível. Só que lá atrás na história, no ano 830 mais ou menos, o último desses líderes para o xiismo iraniano do duodécimo, o 12º imã, subiu. E até hoje, os xiitas do duodécimo esperam o retorno do 12º imã. O que fez o Ayatollah foi articular a ideia em termos islâmicos e de jurisprudência islâmica, de lei islâmica, de que na ausência do imã enviado por Deus para cada geração de homens, está justificada a sua representação pelo Ayatollah. Tá? Então, o Ayatollah, ele entra no lugar da ausência do enviado de Deus. Então, eu queria só ponderar isso daí na explicação do Ayatollah. Tá? E o Ayatollah Supremo é o que exerce esse cargo, mas não é o único, tem vários. O Ayatollah é aquele que atinge uma graduação na carreira de estudos islâmicos. Tá? Então, tem a Universidade de Qom, de estudos islâmicos, as pessoas vão, se formam, até, né, no seu ponto máximo, se tornarem, digamos assim, titulares da carreira, Ayatollah. Tá? Agora, vamos lá às perguntas, que agora eu já esqueci quais eram. A primeira pergunta é como é a interação cultural dos iranianos com outras culturas asiáticas, e a outra, como é o sistema educacional no Irã. Tá. Bom, as universidades, onde eu posso dizer um pouco mais, né, são riquíssimas, de ponta. Né? A Universidade de Teherã, por exemplo, eu já visitei. Né? A universidade, tem uma universidade que é só para humanas, em Teherã, né? E tem o tamanho da FEFELESH, aqui da USP, brilhante, assim, realmente muito importante, muito avançada. Toda a parte da pesquisa científica, espacial, etc., muito avançado também no Irã, inclusive porque, né, tem toda uma indústria que a gente estava falando sobre há pouco, né, medicina, enfim, é um país, assim, culturalmente, intelectualmente, e as mulheres são mais de 50% do público acadêmico. Tem uma explicação prática para isso, inclusive, não só que as mulheres são guerreiras mesmo, mas que, sendo uma sociedade tradicional, né, espera-se que, ao casar, o homem sustente a casa, né, não que as mulheres não participem, mas o tradicional é isso. E ao o homem entrar no mercado de trabalho, isso deixa a mulher
tradicionalmente mais livre para seguir carreira acadêmica, né, sem a necessidade de trazer recursos para sustentar a casa. Então, isso acaba favorecendo que a mulher assuma mais posições e seja a maioria nas universidades. Então, é uma educação muito avançada, escolas públicas e assim por diante, né? É muito, tem uma ênfase, tem um apoio muito grande a esse setor por parte do governo. Sobre a relação dos iranianos com as culturas asiáticas? Os iranianos têm muita admiração, por exemplo, pelo Japão, pela forma como o Japão consegue... A cultura iraniana olha para o Oriente. Ela olha, sem dúvida. A gente aqui é cego, que não consegue olhar para além do Atlântico, né? E olha com muita admiração para o Irã, para o Japão, né? Essa forma como o Japão consegue conciliar tradição e modernidade, cultura com avanço tecnológico, né? E eles olham com muita admiração. E, claro, tem uma relação que passa por... Bom, tem uma relação comercial cada vez maior com a China, né? Isso está acontecendo debaixo dos nossos olhos, está avançando muito essa relação. Então, tem uma relação grande, sim, do Irã com seus vizinhos asiáticos. Antes de nós continuarmos com as perguntas, eu queria fazer nosso tradicional e necessário pedido de apoio financeiro. Para que possamos continuar produzindo informação gratuita e independente, nós precisamos de vocês. Essa ajuda pode ser feita de 4 formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br/apoio. Vou repetir, quem quiser assinar o site Operamundi deve ir ao endereço operamundi.com.br/apoio. A segunda forma de contribuição é tornando-se membro de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no cardápio de opções. A terceira forma de colaboração é através do Super Chat ou do Super Sticker durante nossos programas ao vivo, como o de hoje, ou da opção Valeu demais em nossos programas gravados. E a quarta forma de colaboração é enviando um Pix através da chave apoie@operamundi.com.br. Vou repetir a nossa chave no Pix, apoie@operamundi.com.br. A solidariedade ativa e generosa de todas e todos é decisiva para o avanço e a qualidade do nosso trabalho. Lembrando-se sempre que a Operamundi continua sob forte pressão do lobby sionista, e isso afeta as nossas receitas barbaramente. Mais do que nunca, nós precisamos da colaboração dos nossos espectadores e espectadoras, dos nossos leitores e leitoras, para poder seguir adiante. Eu também queria recomendar que vocês acompanhassem o site Operamundi, com notícias e análises relevantes do cenário internacional e da política externa brasileira, além de colunistas do mais alto gabarito. Compartilhar nossas matérias é uma forma de colaboração com o nosso trabalho e de ampliar e qualificar a sua própria informação sobre o mundo. Mais uma informação, já estão abertas as inscrições para a próxima edição do Café com História. Nesse 4º episódio da temporada 2025, dedicada às grandes biografias de esquerda, vamos mergulhar na trajetória de Alexandra Kollontai, revolucionária russa, feminista e diplomata, que desafiou as estruturas de seu tempo e deixou um legado fundamental para o socialismo e para as lutas das mulheres. O programa presencial acontece no sábado, dia 26 de julho, às 9h30 da manhã, na livraria Tapera Taperá, em São Paulo. Quem está em outras cidades pode participar enviando perguntas e assistindo a gravação do programa. Lembrando, Café com História é exclusivo para membros apoiadores de Operamundi. Quem tiver inscrito como membro no YouTube ou quem for nosso assinante solidário. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, essa é a hora de apoiar o jornalismo independente e garantir o seu lugar no próximo Café com História. Para quem já apoia, basta acessar o formulário que está na comunidade do YouTube e fazer a sua inscrição. Vamos aqui voltar à nossa entrevista com Arline Clemecha. Arline Clemecha, a pergunta que muita gente está fazendo, eu vou entre os nossos espectadores e espectadoras. Quais são os avanços e limitações dos direitos das mulheres no Irã desde 1979? Especialmente no acesso à educação, mercado de trabalho, participação política e liberdades individuais.
Essa também é a pergunta do De Férias, que contribuiu com o Superchat. Gostaria muito que alguém falasse sobre o dia a dia das mulheres iranianas. Será que apanham dos maridos? Socialmente falando, né, na sociedade, ou seja, na rua, né, houve um retrocesso depois de 79. Né? Tem, inclusive, um livro muito conhecido chamado Lendo Lolita em Teherã. É uma professora acadêmica que descreve como que o seu grupo de estudos de literatura começou a perceber e se chocar diante das mudanças que foram sendo instituídas, né, passo a passo, mais rapidamente, a partir de 79, e que não esperavam. Né? As pessoas que foram às ruas contra o Shah não esperavam que, de repente, iam ter que começar a cobrir a cabeça, etc., etc., né? e ter o seu espaço mais... Ou seja, a mulher, ela é utilizada como símbolo de poder de um governo autoritário, teocrático no Irã. Ela é utilizada. Tá? Ela se tornou, assim, símbolo de uma visão de sociedade que é uma visão fundamentalista, não é xiita. Tem muito xiita que não concorda com isso, é uma visão fundamentalista. Né? Dito isso, também é necessário entender que a imposição do hijab é um aspecto, né? Não se resume a isso. Só difere para a gente o seguinte: qual é a diferença entre as distintas formas de vestimentas das mulheres no islamismo? O hijab é o lenço. Isso. É diferente da burca. Sim, veja, no Irã não existe burca. Perfeito. Tá? Não existe niqab. Então, niqab é muito... O que é a burca, o que é o niqab, o que é o hijab? Então, vamos lá. E vou colocar mais um, chador. O chador é do Irã, né? Das mulheres mais religiosas, elas usam chador. Então, é o seguinte, o básico no islamismo é o lenço, às vezes chamado de véu, enfim, mas que é o hijab. O hijab é simplesmente um lenço que cobre o cabelo. Pode ser usado de qualquer jeito, é cobrir o cabelo. E quem viaja, a mulher que viaja para o Irã, até pouco tempo atrás, ela era obrigada a cobrir o cabelo. Né? Todas as iranianas, até pouco tempo atrás, até esse mês, em junho, final de maio, talvez, eram obrigadas a cobrir o cabelo. Agora não mais. Não mais. Não mais. Não precisa mais cobrir o cabelo. Não. E cerca de 1 em cada 3 mulheres não estão cobrindo o cabelo no Irã nesse momento. Né? Isso veio de um movimento de 2 anos atrás, que foi a chamada Revolução das Mulheres. As mulheres foram às ruas, depois que foi morta aquela jovem em custódia, né, dentro pela polícia, né? Mas vamos voltar aos tipos. Então, o hijab é isso. Agora, a pergunta, né, que muitos fazem é: o hijab é obrigatório no Islã? Não. O Corão não diz que o que é obrigatório a mulher islâmica cobrir o cabelo, mas ele diz que é recomendável. Né? Recomendável por vários motivos, tem passagens históricas que estão retratadas no Corão e que dão essa ideia de recomendação. Né? Em algum programa a gente elabora. Aí, no Irã, as mulheres que são realmente religiosas, né, realmente xiitas religiosas, elas usam chador, que é um pano que, por cima de um lenço, uma espécie de um hijab, mas que daí já obedece uma moda particular, por cima ela usa um lenço que vai da cabeça até os pés e deixa para fora o rosto. Né? E ela muitas vezes segura esse lenço com a mão. Então ela tem uma das mãos sempre ocupada segurando esse lenço na altura da cintura. E esse é o chador. Veja, não é uma obrigação o chador no Irã. Só usa o chador, tá aí, esse abaixo, na esquerda, né? Então, no Irã, são essas duas coisas, o chador e o hijab. Que, aliás, muitas vezes é usado, né, por quem é religioso, usa o hijab mais naquele formato onde está escrito hijab mesmo. Muitas vezes, quem não é religioso só joga um lenço por cima da cabeça, fica parecendo mais shaila, essa moda. Veja, Breno, a vestimenta islâmica, a primeira coisa que é importante entender é que é uma questão mais de moda do que religião. Aliás, eu tenho um querido amigo do Irã que fez 2 filmes para mostrar isso, que a vestimenta dos homens, principalmente, mas também das mulheres, ela é moda. Então, por exemplo,
eu posso dar o exemplo com esse do Afeganistão, né? A burca, ela é própria do Afeganistão. Você não vê burca, mulher árabe usando burca e nem mulher iraniana usando burca. É no Afeganistão. No Afeganistão, a burca era típico, era moda da elite, princesas, elite. Aí, quando elas se modernizaram com o século XX, deram suas burcas para as empregadas, enfim, né, que passaram a achar chique andar com a roupa que era a roupa de elite. E aí, com uma retração religiosa e uma retração e o fechamento do governo, passou-se a impor, né? Então, o niqab, que é muito comum na Arábia Saudita, que por baixo do lenço na cabeça, um lenço que cobre o olho, o rosto, deixando só o olho de fora, preto, niqab. Bom, o niqab, ele vem de uma tradição tribal, não é islâmica, é pré-islâmica, é tribal, né? E assim outras formas também de cobrir o rosto, que são tradições tribais, que, aliás, estão muito relacionadas à vida no deserto, a necessidade de cobrir o nariz e a boca no deserto, etc. Então, tem história dessas vestimentas que não é uma história islâmica, é uma história pré-islâmica. No Islã, é o hijab. E os demais aspectos dos direitos das mulheres? Você já fez um comentário sobre educação. Eu queria também te perguntar sobre trabalho, sobre participação pública, participação do governo, do parlamento. Aí o Irã se assemelha a outras sociedades patriarcais onde a mulher não consegue chegar a postos de comando. Aí você não vai ver... O Irã teve, por exemplo, durante muitos anos, uma vice-presidenta. Sim, e a mulher pode estar na política. Eu me referia aos negócios, às empresas. É muito mais difícil a mulher não pode. Mas ela tem mais mulher no Majlis, no parlamento iraniano, do que no parlamento brasileiro. Eu não me lembro agora quantas, mas assim, bem mais. O parlamento brasileiro é uma vergonha, né, nesse aspecto. Tem muito mais mulher no parlamento iraniano. Mas a sociedade é patriarcal. E essa sociedade patriarcal se vale dessas leis retrógradas de origem religiosa, lá do século VIII, IX, para dizer que tem que continuar assim, para frear o movimento feminista, né, e as reivindicações das mulheres. É o machismo em operação, né, a misoginia em operação, com apoio estatal, sabe? Então, não é tão diferente de outros lugares, a não ser pelo fato de que o apoio estatal a isso reforça esse âmbito retrógrado. Na vestimenta, muitas pessoas lembram, né, como que na década de 60 as mulheres saíam de mini-saia na rua, como qualquer europeia, como qualquer... E de fato era assim, né? Então foi realmente... As mulheres estranharam muito as imposições que começaram a chegar a partir de 79. E é isso, uma sociedade patriarcal. Uma sociedade patriarcal como a que você está nos apresentando aqui, ainda mais uma sociedade patriarcal baseada em códigos religiosos, permite essa ascensão parcial das mulheres a postos políticos de comando, seja no parlamento, na vida acadêmica ou mesmo no governo. Isso não é uma contradição? Sim, mas é fruto da luta das mulheres, Breno, sabe? Alguém falou assim, aí elas apanham do marido em casa? Duvido. Duvido. As mulheres, elas são fortes no Irã, elas têm uma luta muito forte, são muito corajosas. Eu fiquei impressionada 2 anos atrás, quando eu vi, depois de toda a repressão do governo, a Revolução das Mulheres, eu fiquei abismada de ver quantas estavam saindo sem hijab nas ruas, mesmo depois de toda a repressão, mesmo depois de mulheres condenadas à morte, homens também que apoiaram essa revolução, que foram executados, né? Sempre com aquele argumento de que atacou um policial, né? Passou dos limites, aquela coisa, né? Mas inúmeras lideranças do movimento revolucionário das mulheres foram condenadas à morte, e as mulheres continuavam saindo nas ruas sem hijab. 2 anos atrás, em dezembro de 2023, eu fiquei surpresa com aquilo, eu fiquei, uau, como essas mulheres são corajosas, são fortes, né? Às vezes ela tem o lenço aqui no pescoço, se aparece ali algum policial, ela sobe na cabeça, depois que, né, tira... Mas você estava dizendo que agora já não precisa mais ter o lenço. Não, faz oficial isso.
É oficial, cerca de um mês e meio. Foi pouco antes do ataque israelense de 13 de junho, né, que começou o ataque israelense, que durou 12 dias, foi tipo 2 semanas antes. Houve uma suspensão da obrigatoriedade do véu no Irã. Foi uma vitória desse movimento das mulheres, e eu desconfio, Breno, que houve também um cálculo do governo, que é um governo hoje, um presidente mais liberal do que o anterior, que morreu no acidente. Houve um cálculo de que o ataque iraniano tinha, o ataque israelense ao Irã tinha um objetivo, teria, né, estava vindo um novo ataque com o objetivo de mudança de regime. E o principal ponto, né, crítico, interno, social, era o hijab. Então, o governo decidiu, olha, vamos parar, vamos erguer vamos suspender essa obrigatoriedade, não significa que ela não possa voltar depois, vamos suspender essa obrigatoriedade para apaziguar, eliminar essa tensão interna, porque a gente não pode dar margem a uma conjunção entre uma vontade externa de mudança de regime e um movimento interno de insatisfação com o governo. Qual é a real situação das minorias religiosas no Irã, como judeus, cristãos e zoroastristas, que mantêm até mesmo representação formal no parlamento? Eles têm liberdade de culto. Você pode. Aliás, tem, por exemplo, missa de Natal. Corpo diplomáticos, os vários corpos diplomáticos frequentam missas de Natal. Esses cultos, eles nunca são assim escancarados, né? Eles não vão fazer procissão na rua, sabe? Mas eles não são proibidos de existir. Né? Essa é a situação. Esse filme que eu coloquei aqui no chat, se a produção puder encontrar link desse filme, é um filme que mostra um templo que é compartilhado, é um templo no coração ali, no meio do deserto iraniano, uma cidade, que é compartilhado por judeus e muçulmanos xiitas. Sarah Hatun, porque ali é considerado um lugar onde teria passado a Sara, né, a matriarca, né, Sara, enfim, a esposa de Abraão, teria passado por ali. Ali tem um templo que é compartilhado por judeus e muçulmanos. É um documentário. A relação entre o Irã, historicamente, e os judeus, ela é muito antiga. A passagem que sempre se recorda é o fato de que Ciro o Grande, quando derrota o Império Babilônico, leva de volta a então Canaã a elite judaica que tinha sido expulsa quando o reino de Judá cai diante dos babilônicos. E data dali a presença de uma comunidade judaica na Pérsia já muito antiga. Esses judeus no Irã, como eles vivem? Eles são pró-Israel? Eles são contra Israel? Como é que é a situação dessa comunidade judaica no Irã? Não, a comunidade judaica no Irã, ela, assim como em todos os outros países do Oriente Médio, diminuiu por incentivo de Israel, que fomentou a migração de judeus para Israel depois da criação do Estado. Então, ela diminuiu em relação ao que ela era. Mas os que estão lá gostam de estar lá por sua, claro, elo histórico com o país, não querem deixar esse país. Ao mesmo tempo, Breno, eu costumo dizer, é um pouco de exagero, tá? Mas eu costumo dizer que a repressão é igual para todos no Irã. Sabe? É um pouco de exagero, porque talvez um outro governo permitisse um ambiente para um desenvolvimento maior do sunismo, do judaísmo e outras correntes cristãs, pode ser, mas elas não são proibidas. E aqueles que professam outras religiões no Irã existem e professam suas religiões e têm suas lideranças comunitárias e religiosas, né, do mesmo jeito, tem armênios, tem, enfim, judeus. Então, é um governo fundamentalista para todos, não é anti outras religiões. Aliás, o Islã, tradicionalmente, ele nunca exerceu conversão forçada e nunca perseguiu judeu e nunca perseguiu cristão. Os combates religiosos na história islâmica, desde a sua origem, são entre dissidências islâmicas que desafiam o poder, não contra minorias religiosas. Na semana retrasada, durante os ataques de Israel ao Irã,
apareceu em público, tem até uma matéria do Opera Mundi sobre isso, apareceu o representante judaico no parlamento apoiando o Irã contra Israel e denunciando Israel. Quer dizer, é uma comunidade judaica onde, pelo menos, a sua liderança é antisionista? Ah, sem dúvida. Para ele falar no parlamento, inclusive, não seria o contrário, né? Mas não tem motivo para ser sionista tampouco, Breno, vivendo ali dentro. Aqueles que entraram na leva do sionismo e do que saíram, né? E os que estão lá estão adaptados e têm uma cultura antiga ali e preservam essa cultura e são orgulhosos da sua cultura local. A gente, quais são os interesses econômicos e geopolíticos que explicam a hostilidade dos Estados Unidos em relação ao Irã, especialmente após a Revolução Islâmica de 79? Bom, em primeiro lugar, que Inglaterra e Estados Unidos deixaram de conseguir se usurpar praticamente, né, do petróleo iraniano, pagando os royalties extremamente favoráveis a Estados Unidos e Inglaterra. Então, é uma questão de recursos, de exploração de recursos petrolíferos, de um dos maiores produtores mundiais, né, de petróleo. Hoje, tem um outro elemento que é a rivalidade Estados Unidos-China. E o fato de que a nova rota da seda chinesa passa pelo Irã de maneira muito forte, muito importante essa conexão, né? Tem uma estrada de ferro nova que foi inaugurada esse ano, de Teherã à China, que é importante nessa integração econômica entre os dois países. Como eu falei já, 90% do petróleo iraniano vai para a China, e de maneira muito barata, por causa das sanções, que não consegue vender para outros. Então, tem esse novo eixo, né, que é dessa disputa da hegemonia comercial dos Estados Unidos com a China. Os Estados Unidos, inclusive, lançaram um projeto, né, para rivalizar com a nova rota da seda, né, conectando Índia ao Mediterrâneo, passando por Israel. Então, hoje tem esse novo elemento, que é a China dentro da disputa hegemônica comercial, mas ela vem da questão do petróleo. Muita gente olha para a atual situação no Oriente Médio, especialmente para o confronto entre Israel e Irã, e fica em dúvida para que lado torcer. Exatamente por conta dessas contradições que você veio apontando na entrevista no Irã. O Irã não é uma sociedade ocidental, não se rege pelas regras da democracia liberal, e isso provoca uma certa resistência, até mesmo em pessoas de esquerda. Como que a gente pode analisar essa situação? O que é prioritário aos olhos de uma pessoa como você, que estuda tanto essa região? O confronto entre Israel e Irã é o confronto entre o progresso e o atraso? Não, no confronto entre Israel e Irã, eu acho importante a gente entender, não é nessa chave que você colocou, mas eu acho importante a gente entender que quem está buscando mudança de regime, que só pode trazer o caos para as pessoas, é Israel, sabe? O Irã está ali, está no seu lugar, né? Ao mesmo tempo, dentro do Irã, existe um movimento social importante que é reprimido e não consegue avançar suas pautas sociais, de democratização, políticas e assim, porque é reprimido. Para mim, Breno, o meu norte é a população, né? Como que aquela situação política internacional, como que ela afeta a população, né? Não o governo. Então, o meu norte é como que eu posso apoiar os povos do mundo nas suas respectivas lutas por emancipação, libertação, progresso, sabe, conquistas, democratização, né? E aí, a intervenção e o ataque israelense, ela prejudica a população iraniana que luta por avanços de pautas populares, dentro do país. E o governo reprime esse mesmo segmento. Então, os dois são ruins. O ataque israelense é ruim e a repressão do governo é ruim.
Mas eu não vou jamais dizer que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Israel não vai ser meu amigo quando ele ataca o governo iraniano, porque ele não vai favorecer a pauta social dentro do Irã. Ele vai piorar, vai prejudicar. O que Israel quer? Israel quer fragmentar o Irã, transformar o Irã em 4 partes, criar o caos social, miséria. É a gazeificação do Oriente Médio que Israel quer promover ao redor de todo o Oriente Médio, para ele reinar sozinho, é dividir e imperar. É o que Israel quer. Isso vai ajudar a população iraniana, que luta por direitos, por tudo dentro do Irã? Não, só vai piorar. Inclusive, vai fortalecer a retórica do governo, a retórica do Ayatollah Supremo Ali Khamenei, do Conselho de Guardiões, então, da Guarda Revolucionária. Então, não tem como apoiar, mas não é progresso contra atraso, não é nessa chave, né? A chave é, cadê o povo? Onde é que o povo se coloca? Né? A vontade popular qual é? É essa que eu vou apoiar. Você acha que a vontade popular no Irã, diante do ataque de Israel, foi uma vontade de unir o país contra o inimigo estrangeiro? Certamente, ao que tudo indica, ao que eu pude pesquisar, os setores de vanguarda, jovens, etc., que querem derrubar o regime, né, dentro do Irã, não aproveitaram o momento para lutar contra o governo. Ou seja, eles sabem que o ataque israelense prejudica a eles e não vão usá-los para avançar uma pauta contra o governo e etc. Agora, setores fora do Irã, setores iranianos, intelectuais, lideranças iranianas fora do Irã, às vezes foram mais favoráveis ao ataque israelense do que aquele que está dentro. E não vou dizer também que não tenha havido setores dentro do Irã dizendo, Israel está nos atacando, bem feito para esse governo maldito, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tem, mas ao fim e ao cabo, a população que está levando bomba na cabeça, morreram 600 pessoas, pelo menos, ela não consegue, ela não vai se unir a favor de quem está bombardeando o país. Está bombardeando seus locais culturais, está bombardeando hospital, está bombardeando os presos políticos que estavam na prisão, Evin. Né? Então, Até o filho do Reza Pahlavi foi ressuscitado nesse movimento de tentar de tentar aproveitar o ataque israelense para desestabilizar o governo. Né? E veja, eu também quero dizer, porque nada é simples aqui, também tem aí um setor da juventude que, por exemplo, quer tomar Coca-Cola ou algum substituto da Coca-Cola, que tem uma bebida, que não tem Coca-Cola, tá? Mas tem uma bebida que é parecida à Coca-Cola. Não tem Coca-Cola, eu quero morar no Irã. Mas querem tomar isso para dizer, olha, eu sou contra o governo. Tem o setor da juventude que quer resgatar a religião, o zoroastrismo, para ser contra o governo. Tem esse setor da juventude que até mesmo, às vezes, diz assim, puxa, mas não chega a elogiar Israel, viu? Isso aí é difícil. Mas chega a dizer, não, a gente não tem nada com Israel, sabe? Por quê? Porque eles estão cansados dessa repressão autoritária do governo. Mas no momento de um ataque à bomba, com mísseis, com gente morrendo, essa população mostrou que não foi às ruas para aproveitar o momento para tentar implementar uma mudança de regime. Não foi isso. Só que agora, Breno, o que está acontecendo é que, após esses ataques, o governo empreendeu uma rota, né, uma via de repressão muito forte. Está aproveitando o momento pós-ataques, pós-bombardeios, e na percepção de que podem vir mais, porque o cessar-fogo é instável, para reprimir a dissidência, com o argumento de que são todos colaboradores pró-Israel, Mossad infiltrado, etc, etc. Mas isso não é provocado pelo alto grau de infiltração revelado pelos ataques israelenses? E por isso que não é simples. Tem infiltração, tem um alto grau de infiltração, e o governo está aproveitando que, junto com a caça a esses infiltrados, estão caçando dissidentes políticos também. Então, é tudo de ruim. O ataque israelense é péssimo. É o pior dos mundos que a gente poderia esperar para
uma sociedade que é forte, que é rica, que é culturalmente, intelectualmente avançada, que tem movimentos próprios de emancipação em várias frentes. Muito bem, pessoal, quem quiser ouvir a Arline falando mais sobre o tema mulheres no Islã, não só no Irã, mas no Islã, há 4 anos atrás, praticamente, na primeira entrevista que eu fiz com a Arline Clemecha, chamava-se Mulheres no Islã, de 14 de outubro de 2021, ela falou amplamente sobre esse tema. Foi a primeira vez que eu te entrevistei. Acho que foi. Estava no início do programa 20 minutos, ele ainda durava 20 minutos, mais ou menos. É muito interessante essa entrevista, ela expõe com mais detalhes do que teve oportunidade de fazer aqui hoje. Hoje a gente tratou de vários assuntos, e mais especificamente do Irã, então é bastante interessante vocês que querem acompanhar esse tema, reverem ou assistirem a essa entrevista. Arline, nós estamos chegando aqui no fim da nossa conversa, e eu queria fazer 2 perguntas que, como você sabe, eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas, né, antes das despedidas. A primeira é: qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e espectadoras? A segunda: qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Nossa, muitos, Breno, muitos. Preparados? Bom, o último filme iraniano que eu assisti foi esse que concorreu ao Oscar, A Semente do Fruto Sagrado. É bem interessante, não vou dizer que seja assim meu predileto, não é, mas é muito interessante, porque ele mostra a revolução das mulheres, e mostra as tensões sociais, porque aquilo que eu falei, a sociedade ela é rachada, ela é dividida, tem um setor reacionário, conservador, pró-governo. Então, esse filme consegue mostrar essas tensões sociais dentro de uma família e dos seus amigos e as relações e tal. E também, a única coisa que eu queria alertar é que o filme tem certas referências culturais que muitas vezes a pessoa não entende. Então, a música que passa, e se passa tudo muito dentro de um apartamento, mas quando sai do apartamento, por exemplo, a cena final, ela é toda filmada numa cidade que a pessoa vê que são ruínas. E aí a pessoa pode pensar, puxa, mas o que são essas ruínas? O diretor criou um set de filmagem, ruínas... Não são inventadas. Tem uma cidade muito perto de Teherã, na verdade, no caminho para Isfahan, depois de passar por Kashan, não é tão perto, mas entre Teherã e Isfahan, tem uma cidade que sofreu um terremoto. E ela foi completamente destruída. A população inteira morreu, né? Mas as ruínas estão lá. Então, é uma cidade fantasma. E a cena final foi gravada nessa cidade fantasma. É claro que isso também é uma referência ao Irã. Gravar numa cidade fantasma, para quem é iraniano, é muito forte simbolicamente. E quem não é iraniano, às vezes, não entende a simbologia dessa cena final, né, de toda essa filmagem final, né, enfim. Então, tem esses alertas aí, porque às vezes a pessoa não se sente impactada pelo filme pela falta dessas referências, né, de ser tocado por essas referências. A minha filha, por exemplo, que é cineasta, ela não gostou. Ela assim, mas não tem nada, essas coisas, o tempo inteiro, né, não tem aquela coisa do cinema, aquelas lindas cenas cinematográficas estão faltando. Mas tem referências que não são compreendidas também. Então, esse é um filme. Depois eu comentei aqui no programa desse filme Sarah Khatun. Eu tenho esse DVD, porque eu dirigi uma mostra de cinema que eu criei junto com um centro de cinema iraniano. Então, eu tenho esse filme, Sarah Khatun. Não sei se algum dia a gente consegue disponibilizar. Olha lá, encontrou. E eu, por 10 anos, quase... Se existe, a Laila encontra. Então, está aqui. Maravilha. É o DEFS. Então, nossa mostra de cinema era em conjunto com o DEFS, esse centro de cinema, e o Instituto de Cultura Árabe aqui. Foi uma mostra que criamos juntos. É impressionante esse filme, é muito interessante, realmente bem interessante. E é também uma forma de mostrar que, olha, nem tudo é como a mídia, né, internacional retrata. Depois,
sobre livros, né? Veja, eu não tenho assim muito livro, praticamente, eu não tenho nenhum livro sobre o Irã traduzido ao português, né? Se alguém tiver, eu não tenho. Mas tem duas referências que podem ser compradas aí na Amazon e tal, ou deve até ter PDF hoje em dia, isso aí tá fogo. Mas tem assim, um é um clássico aqui, História do Irã Moderno, né, pelo Ervan Abrahamian, é um clássico da história do Irã. Isso, ela colocou aí, a produção colocou. Outro clássico também já é de uma autora americana, norte-americana, mas muito conhecedora, estudiosa do islamismo xiita, do Irã, né, que é a Nikki Keddie, que é esse sobre o Irã moderno. Aí. Então, essas são duas indicações assim clássicas, né, para quem quer começar a entender o Irã na sua história moderna. Nós temos aqui últimas duas perguntas de espectadores, que eu vou tomar teu tempo um pouquinho mais. Okay. O De Férias pergunta, por hipótese utópica, se Israel abandonasse seu projeto de destruição do Irã, será que o regime não se tornaria mais progressista? É a primeira pergunta. E a segunda é um comentário uma pergunta da Edu, ou do Edu Ferreira, membro do canal, e que contribuiu com o Superchat. Professora, primeiro parabenizá-la pelo seu trabalho, sobretudo de resistência. Como a senhora vê a perda de espaço, principalmente na grande mídia, do genocídio israelense em Gaza? Como romper essa bolha e expor a verdade? Pois é, esse foi um dos objetivos israelenses ao atacar o Irã, né? Desviar o olho, não só o olhar, mas conseguir reangariar o apoio de países europeus que começavam a indicar um afastamento, né? E funcionou em parte, mas não é definitivo, né? O que nos dá certo medo de que Israel pode romper esse cessar-fogo e voltar a atacar, né? Porque a receita que Israel tem para se manter é atacar. Sempre atacar, levar a guerra sempre a novos níveis, né, e manter a situação e a região em guerra para se manter. Então, a guerra é a receita da sobrevivência do governo israelense, em primeiro lugar. O que me leva à pergunta: a guerra, ela tem determinado a sobrevivência do governo iraniano? Certamente, o ataque israelense reforça o governo reacionário e autoritário iraniano. Reforça, porque ele se justifica na sua necessidade de sempre ter um gasto militar, sempre responder pela população e proibir a população de se expressar. Então, esse governo iraniano, ele ganha internamente, apesar de ser muito difícil também, as sanções, né, são pesadíssimas, tudo mais, mas em termos do seu doméstico, em termos domésticos, né, a ameaça eterna israelense só favorece a manutenção do governo e a justificativa que ele faz para setores de apoio na população de sempre reprimir cada vez mais e governar com mão de ferro cada vez maior, porque a ameaça externa e tal. Então, é ruim para todos os lados, né? Aline, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa, como sempre, tão essencial. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Breno. Obrigada a você por essa conversa, aos ouvintes. Muito bem, obrigado. Também agradeço a todas e todos que assistiram a esse programa, em especial aquelas e aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todas e a todos.